E aí, minha rapaziada, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de Química, né? Professor Tiago. Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre processos de separação, capítulo 3, beleza? Então, venham comigo aí, ó. Na aula de hoje, nós abordaremos alguns conceitos importantes sobre substância, moléculas, átomos, misturas. Só que antes de chegar nesse contexto, nós precisaremos entender como tudo começou. E para isso, pessoal, nós abordaremos um conceito importantíssimo dessa área aí, né? De conceitos que englobam substância, mistura, molécula, que é a famosa matéria. O que é a matéria? Tudo que ocupa lugar no espaço. Então, o objeto aqui, né, é uma matéria. Eu sou matéria, você aí de casa também é matéria. Ocupou lugar no espaço, ó, é matéria. Não esqueçam disso. Vem aqui comigo, ó. Observe vocês que a matéria, ela é formada por moléculas. O que seriam essas moléculas? A junção de átomos. Então, existem vários átomos aí na natureza, né? E também os que são sintetizados em laboratório. E a junção desses átomos é constituído a molécula. Eu vou dar origem à molécula quando eu junto dois átomos, sejam eles iguais ou diferentes. Tranquilo? Vamos ver como é que funciona aí, ó. Preste atenção no seguinte. Aqui eu tenho, por exemplo, pessoal, o átomo de ferro, de cálcio, a prata e o oxigênio. Então, são elementos químicos, são átomos que estão presentes na natureza. Cada elemento químico, é importante vocês observarem isso também, cada elemento químico ele vai ter o seu símbolo específico. Então, por exemplo, para representar o átomo de ferro, eu utilizo o símbolo Fe, o oxigênio, O, a prata, Ag. Então, cada átomo ele tem um símbolo específico, tem um número de massa específico, certo? Tem um número atômico específico. É importante que essas características estejam bem fundamentadas aí na mente de vocês. E na natureza, pessoal, esses átomos estão presentes, ó, na forma de oxigênio, lembrando que o oxigênio, né, não é só o O2, é o oxigênio, o ar que nós respiramos, o ar atmosférico, ele não é constituído somente de oxigênio, tem oxigênio, tem nitrogênio, tem enxofre, tem alguns gases presentes ali, certo? O óxido de ferro, que é o famoso ferrugem, certo? Você vê uma barra de ferro, quando entra em contato, quando a gente deixa ela exposta ao sol, à chuva, e ela fica muito tempo, né, exposta aí ao ar, nós observamos o seguinte: depois de certo tempo, essa barra de ferro ela começa a enferrujar. Esse processo de enferrujamento, na química nós chamamos de oxidação. Então, é essa junção entre o átomo de oxigênio mais o átomo de ferro que vai causar essa oxidação no material, no ferro puro. Tranquilo? Então, essa oxidação vai gerar aí, né, a junção de dois átomos, o oxigênio mais o átomo de ferro. Por exemplo, ó, o carbonato de cálcio. O carbonato, por que chama carbonato? Porque tem o carbono e o oxigênio, né? Então, essa sigla eu chamo de carbonato e o átomo de cálcio. Eu encontro, né, geralmente está presente aí na cozinha, né, alguns ingredientes, né? Por exemplo, o carbonato de cálcio a gente pode encontrar em determinadas massas, algumas fórmulas para tinta eu posso encontrar também. Então tem várias utilidades aí no nosso dia a dia, né? Bom, vamos lá, pessoal, vamos seguir aí. Um conceito importante que a gente deve entender é o das moléculas. O que é que a gente precisa entender? Qual é a diferença de molécula e átomo? Pessoal, átomo é quando eu tenho o elemento sozinho. Então, o elemento químico sozinho, ele é um átomo. Quando esse átomo, ele se junta a outro, quando eu junto ou dois átomos de hidrogênio, né, ou um átomo de hidrogênio e um de oxigênio, ou de nitrogênio e enxofre, enfim, a junção de dois átomos, sejam eles iguais ou diferentes,
vai gerar, ó, vai criar uma molécula. Então a criação dessa molécula é devido à junção de 2 ou mais átomos. Tranquilo? Podem ser iguais ou diferentes. Show de bola? Venha comigo, vamos embora. Ó, aí pessoal, a gente entra em um contexto chamado de substância. Vamos entender como é que funciona aí. O que é então a substância, pessoal? É uma forma particular de matéria. Então, a molécula, né, é uma substância específica da matéria, certo? Só que eu preciso lembrar do seguinte: as substâncias elas podem ser simples ou podem ser compostas. Quando é, professor, que a substância ela é simples, venha comigo, ó. Substância simples é quando essa substância, essa molécula, a união desses dois átomos é formado por átomos iguais. Por exemplo, H2, N2, O2, O3, EH3, enfim, S2, que é o enxofre rômbico. Existem várias formas de substância simples. Porém, eu preciso entender, só pode ser simples se for constituída do mesmo elemento, do mesmo átomo. Cuidado com isso. Vamos lá. Quando é que ela é composta? Quando apresentar 2 ou mais átomos diferentes. Por exemplo, ó, a molécula de água ela é uma substância, mas é uma substância considerada composta. Por que composta, pessoal? Porque eu não tenho somente átomos de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio e oxigênio. A molécula do sal de cozinha, o famoso sal de cozinha NaCl, eu tenho uma molécula, um átomo de sódio e tenho um átomo de cloro. Então são átomos diferentes. Na molécula do açúcar eu tenho carbono, oxigênio e tenho hidrogênio. É o famoso ó, C12H22O11, a molécula aí da sacarose. Então, teve átomos diferentes na mesma estrutura, é considerado uma substância composta. Tranquilo? Vejam, ó, lembre do seguinte: uma substância ela pode ser pura, mesmo sendo ela simples ou composta. Esse conceito de substância pura é diferente, né, de eu dizer que uma substância então ela é simples, então ela é pura. Não, não é bem assim. Quando é que eu digo que uma substância ela é pura, pessoal? Ó, quando em determinado recipiente só existe aquela substância. Então, por exemplo, se eu pego um copo com água, dentro do copo tem o quê? Só a substância água. É composta? É, mas não tem problema. O que importa é que dentro desse copo eu só vou ter a substância água. Agora, quando eu coloco água e misturo com sal, que é outra substância, vai ter somente água ali? Não. Vai ter água e sal também. Então eu tenho agora duas substâncias. Já não é mais considerado uma substância pura. Então só é substância pura se naquele recipiente, naquele devido frasco, né, ou enfim, vidraria, se só tiver exatamente aquela substância. Pode ser simples ou pode ser composta. Então não tem distinção. Não esqueçam disso. Substância pura não quer dizer que necessariamente só pode ser do mesmo átomo. Não. Eu tenho substâncias puras compostas e substâncias puras de caráter simples também. Cuidado com isso. Vamos lá, ó. Aí, pessoal, tem que lembrar do seguinte. Quando eu pego, ó, uma substância e outra, quando eu misturo duas substâncias, quando eu adiciono, eu junto elas, agora eu já não vou chamar mais ela de substâncias, eu vou chamar de mistura. Então, quando eu junto duas ou mais substâncias, eu estou dando origem a uma mistura, certo? E aí, ó, toda mistura ela vai apresentar uma, duas ou mais fases, depende da sua característica. Então, mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias, por exemplo, água e álcool. As duas são substâncias diferentes. Misturei, eu estou dando origem a uma mistura. Tranquilo? Água, açúcar. Estou misturando materiais, seja ele no estado sólido, líquido ou gasoso, diferentes.
características diferentes, ponto de ebulição diferente, densidades diferentes. Então, quando eu estou misturando substâncias diferentes, eu estou dando origem a uma mistura. Não esqueçam disso. E cada mistura vai apresentar a sua fase. Aí, pessoal, eu preciso observar o seguinte. Toda mistura, elas vão ser classificadas principalmente em mistura homogênea, quando apresenta somente uma fase, ou misturas heterogêneas, quando vão apresentar duas ou mais fases, certo? Então nós veremos exemplo lá na frente dessas distinções aí. Quando é que eu tenho uma mistura homogênea, quando é que eu tenho uma mistura heterogênea, certo? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho mistura. Por que é mistura, pessoal? Como eu disse a vocês, o A, ele é constituído, ele é composto por várias substâncias. Então essas bolinhas em vermelho caracteriza a molécula de O2. As bolinhas azuis vão caracterizar aí a molécula de N2. É o nitrogênio. E essa daqui, ó, a amarela interligada a duas bolinhas vermelhas, caracteriza, por exemplo, o CO2, o gás carbônico. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três moléculas diferentes, certo? Apesar de ter três moléculas diferentes, eu posso caracterizar o A como mistura homogênea. Por que é uma mistura, professor? Porque eu tenho, ó, três substâncias diferentes, três moléculas diferentes. Então, eu posso considerar mistura? Pode. Teve mais de duas ou mais substâncias, é uma mistura. E por que é homogêneo? Quem é que consegue enxergar o A daí? Oi, consegue? É porque eu nunca vi. Mas se você enxerga, eu não enxergo. Vamos lá. Olha, quando é que a mistura ela pode ser heterogênea, pessoal? Heterogênea quando vai apresentar obrigatoriamente duas ou mais fases. Aí agora eu preciso enxergar, né? Eu consigo enxergar, melhor dizendo, uma fase para uma determinada substância e outra fase para outra substância. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma simulação, né, da molécula de água misturado com moléculas de areia. Observe, eu tenho aqui, ó, seria a espécie de molécula de água, H2O, né? E aqui uma molécula representando a areia. Aqui, pessoal, é caracterizado como homogêneo porque, independente do tamanho do recipiente que eu misture, eu vou conseguir enxergar a bendita da água e a bendita da areia. Eu consigo enxergar a posição de cada substância, onde é que está localizado cada uma. Então, uma fase para água e uma fase para areia. Por isso que eu caracterizo como heterogênea. Ó, preste atenção no seguinte, ó. Nesse primeiro exemplo, eu tenho água e açúcar. Aqui eu posso caracterizar como homogêneo. Por quê? Eu tenho mais de uma substância, caracterizando a mistura. Beleza. Mas eu só consigo enxergar, ó, como se tivesse uma. Então, nesse caso, é como se existisse somente uma única substância aí, mas eu sei que tem duas. Ah, professor, poderia ter três? Pode também. Eu posso misturar água, álcool e açúcar. Pode ter quatro? Pode. Água, álcool, açúcar e sal. Por quê? O sal e açúcar se dissolvem na água. Então eu vou ter um único aspecto. Apesar de ter quatro substâncias, eu só vou ter um único aspecto. Eu só vou conseguir enxergar como se existisse apenas uma substância. Cuidado com isso. Percebam agora que no segundo exemplo eu tenho essa parte amarelada referente ao óleo e essa parte azulada especificando a água. Então aqui, pessoal, eu consigo enxergar, ó, uma fase para a água e uma fase para o óleo. Então essa mistura entre água e óleo ela é heterogênea. Tranquilo? A mesma coisa acontece quando, por exemplo, eu chego numa mercearia e peço água com gás. O que é que está acontecendo ali? Ali, pessoal, a gente está observando, ó, a água, porém, dentro dessa água existem, ó, essas bolinhas, está representado aí pela cor branca, que vai representar um outro estado físico. A água ali ela está na fase líquida e na fase gasosa. Então eu consigo enxergar a fase gasosa, eu consigo enxergar essas bolinhas e consigo enxergar também a água na fase líquida. É caracterizado como heterogêneo, professor? É, porque eu tenho duas fases. Lembre, duas ou mais fases é caracterizado como heterogêneo.
Um exemplo que vocês devem estar se perguntando aí. Professor, água e gelo é caracterizado como heterogêneo? Depende do tempo que você está analisando. Por exemplo, quando você pega o recipiente, o copo com água e adiciona gelo, naquele momento que você adicionou, é considerado heterogêneo. Após o tempo de derretimento desse gelo, após ele ser totalmente derretido, já não é mais considerado heterogêneo. Por quê? A água ela vai estar no mesmo estado físico, então nesse caso já não é mais considerado heterogêneo. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Aqui está alguns exemplos de mistura homogênea e heterogênea, né? É o caso do amálgama, vinagre, latão, bronze, aço e álcool hidratado. E aqui, ó, o óleo, né? Um copo com leite, por exemplo, ó, ele é considerado uma mistura aparentemente homogênea, né? Porém, pessoal, ó, no aspecto microscópico, ele é considerado heterogêneo. Então, nesse caso, o leite, assim como também o sangue, eles aparentemente, né, a olho nu, a gente aparenta ter uma única fase, mas existem micropartículas que conseguem ser facilmente visualizadas com o auxílio de um microscópio. Então, o sangue e o leite são exemplos, né, de misturas aí heterogêneas. Tranquilo? Ah, professor, como é que eu vou identificar? Veja, pessoal, tem uns gráficos específicos para que a gente possa identificar quando é que eu tenho aí as substâncias pura, né? Quando é que eu tenho uma mistura. Então observe vocês o seguinte, né? Esse gráfico ele vai estar sendo relacionado com as mudanças de estado físico. E para isso, o que é que a gente precisa lembrar? Lembram da musiquinha lá? Eu tô muito animadão, porque hoje eu aprendi sobre agregação, sobre agregação, sobre agregação, sobre agregação, sobre agregação do sólido para o líquido. Eu chamo de fusão, líquido para gasoso, eu chamo de vaporização. Galera, essa musiquinha, né, ela vai facilitar o entendimento de vocês para esse gráfico. Esse gráfico ele vai representar, ó, estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Tranquilo? O que é que vai interferir aqui? O que é que significa, professor, esses dois traços em vermelho, os traços em destaque aí? O de baixo, ponto de fusão, eu estou saindo do estado sólido para o estado líquido, ó, então é o ponto de fusão. Tranquilo? E esse de cima, eu estou saindo do estado líquido para o estado gasoso, então é o ponto de ebulição. Tranquilo? Galera, observe que em uma substância pura, esses valores são constantes. O que é que significa dizer, professor? Observe, nesse exemplo daqui, né, no exemplo da água, eu tenho, ó, a temperatura em graus Celsius, que é quando ela está saindo do estado sólido e está passando para o estado líquido. Então, na medida que o tempo vai passando, a temperatura ela não sofre variação. Ó. Perceba que ela sempre vai estar em zero. Ou seja, ela só permanece no estado sólido com 0 grau até esse ponto. Chegou nesse ponto, quando a temperatura começa a aumentar, o que é que vai acontecer? A água ela vai sofrer, ó, variação. Agora ela já está praticamente no estado líquido totalmente, certo? A mesma coisa aqui, ó. A água ela vai estar no estado líquido de 0 a 100 graus. Quando ela chega no ponto de 100 graus, ela vai atingir o quê? O ponto de ebulição. Atingir o ponto de ebulição, o que é que significa dizer, professor? A água em 100 graus, ela vai começar o processo de ebulição, sair do estado líquido para o gasoso. Beleza? O que é que significa? Nesse caso, em 100 graus, a minha temperatura de ebulição ela é constante, não vai passar de 100 aqui. Quando eu atinjo esse determinado tempo, significa dizer que agora o que era líquido vai passar a ser vapor. Tranquilo? Galera, espero que vocês tenham entendido aí, a gente vai dar continuidade aí posteriormente, né? O que eu quero pedir para vocês agora é o seguinte, vou pedir para vocês acessarem
uma senha que vai aparecer aqui no canto da tela. E essa senha, ela refere-se a uma turma, né, no Google Sala de Aula, beleza? Para que serve? Lá vocês vão postar atividades, tranquilo? Que vai facilitar tanto, né, o meio de comunicação da gente, para que a gente não precise estar, professor, vou mandar no WhatsApp, no e-mail? Então, eu criei uma sala de aula virtual para que a gente eu possa estar mandando atividade para vocês e vocês possam estar me respondendo pela plataforma, tranquilo? Então vai aparecer a senha aqui, né? Acessem lá a turma, o Google Sala de Aula, e lá já tem uma atividade também referente a essa aula. Posteriormente, nós daremos continuidade, né, a os gráficos referente à mistura, certo? Então espero que tenham gostado, espero que tenham entendido aí, e um abraço, um cheiro, até mais!